inibidor do SGLT2, que agora já não é uma coisa tão nova assim, né? Tem muitas evidências robustas com canagliflozina, empagliflozina, dapagliflozina para o paciente com doença renal, inclusive para o paciente com doença renal que não tem diabetes mellitus. Né? Mecanismo de ação dele na doença renal do diabetes, qual seria? A gente tem a doença renal do diabetes, como a gente já pincelou antes, no túbulo proximal você reabsorve sódio e glicose, né? Então, quanto mais glicose você tem, quanto mais hiperglicemia ao longo do tempo você tem, esse cotransportador ele vicaria, ele aumenta a expressão. Então, você acaba reabsorvendo mais ainda, reabsorve muito sódio junto, e vai ter uma alteração do feedback túbulo-glomerular, porque chega menos sódio na mácula densa, né? Então, você bloqueia essa reabsorção proximal de sódio e glicose, vai fazer com que mais sódio passe e volte a chegar nessa mácula densa, e aí você vai restaurar esse feedback túbulo-glomerular, ter esse efeito hemodinâmico e tal, de um efeito protetor para a questão da função renal. Além disso, a gente ainda tem outros fatores relacionados, outros mecanismos de ação do SGLT2. O cotransportador de sódio e glicose, lá no outro lado da membrana, tem uma sódio-potássio ATPase, vai ter um gasto energético tubular relacionado a isso. Quando você bloqueia, você diminui o gasto energético renal. É como se você fizesse o rim trabalhar menos. Então, se o rim está cansadinho, não tem lá uma função tão bem preservada, você vai poupar energia a nível renal. Outro ponto, aquela história do hematócrito, né, do RIF2-alfa, um fator de indução relacionado à hipóxia, aumentaria a vascularização de áreas do rim que não estão bem vascularizadas e aumentaria o hematócrito, isso aumentaria a questão de disponibilidade de nutriente para esse rim, que também teria um efeito positivo em relação a isso. Então não é só o mecanismo hemodinâmico, embora esse é o mais bem colocado, mais bem descrito. Perfeito. A indicação formal para ele é o paciente que tem ou taxa de filtração glomerular menor que 60 ou albuminúria maior que 30, Isso. Desde que tenha função renal acima de 20, né? Isso. Uma vez iniciado, manter até a longo diálise, prazo. No momento, até diálise, né? Então, 2 pontos que a gente tem que lembrar: o nível mínimo ali de taxa de filtração, 20. Abaixo disso aí não começa. Lembrar que quando começa, vai cair um pouquinho a função renal, então é importante também ter aquela mesma atenção que a gente tem com o IECA-BRA. Lembrar que quanto menor a taxa de filtração glomerular, menor o efeito glicosúrico, menor o efeito de controle glicêmico. Então não vai esperar que o SGLT2 no paciente com doença renal, sei lá, com índice de 35, vai controlar o diabetes do paciente. Não vai. Vai reduzir 1 ponto e meio de glicada, não reduz. E nesse mesmo raciocínio, por não ter um efeito tão importante no controle de glicose, a gente usa as menores doses disponíveis, né? Então, de empagliflozina só usa 10, não usa, assim, não é que vai fazer mal, é que não faz sentido usar 25. E canagliflozina, mesma situação, usaria 100, não usaria 300, o mesmo padrão aí. Lembrar que a cana, o estudo com canagliflozina foi o Credence, ele pegou paciente com taxa de filtração um pouquinho mais alta, né? Então, ela não tem tanta evidência para esses pacientes com clearance abaixo de 45. Abaixo de 45, né? Então, a cana acaba perdendo um pouquinho nesse sentido. Sim. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.